Meditação do dia. No livro de Ezequiel, capítulo 47, a palavra de Deus nos fala sobre as águas que saem do santuário. No capítulo anterior, a palavra de Deus nos falou acerca da adoração que o príncipe irá fazer, a forma que ele deverá adorar ao Senhor e também algumas regras sobre o serviço que será feito no templo pelos sacerdotes e levitas. Agora, no capítulo de número 47, a palavra de Deus nos fala assim: Depois disto me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa, ao sul do altar. É interessante nós vermos aqui nesse versículo 1, que depois que Ezequiel vê os serviços que seriam feitos ali no templo, a forma que deveria ser feita a adoração pelo príncipe e também o serviço que será ministrado pelos sacerdotes e levitas, Ezequiel é levado novamente à porta da casa e ele vê águas que saíam por debaixo do umbral da casa em direção ao oriente. É interessante lembrarmos que quando a glória de Deus ela volta para casa, ela volta pela porta oriental. E agora as águas que saem debaixo do umbral da casa, elas saem em direção ao oriente. Louvado seja o nome do Senhor. Isso nos mostra que a glória de Deus ela tem parte em tudo isso. As águas que saem desse local, que nós veremos a descrição delas mais para frente, elas saem ali também do lugar, aonde a glória de Deus passou. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 2. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. É interessante nós vermos que à medida que essas águas saíam ali de debaixo do umbral da casa em direção ao oriente, e Ezequiel é levado por aquele homem, esse ser celestial que estava mostrando tudo isso para Ezequiel. Ele tendo na mão ali um cordel de medir, ele vai medindo e faz Ezequiel indo passar, faz que Ezequiel passasse pelas águas. E as águas primeiramente deram pelos artelhos. Artelhos aqui significa calcanhares. E depois elas vão ficando mais profundas, essas águas. E nós vemos até que chega um ponto que Ezequiel não consegue passar por aquelas águas porque eram muito profundas e devia se passar a nado, o rio pelo qual o Ezequiel não podia passar. É interessante, nós vemos que à medida que essas águas saíam, elas iam se aprofundando. Louvado seja o nome do Senhor. À medida que o Senhor derrama as bênçãos, a sua presença sobre a nossa vida, se nós continuarmos na presença dele, a tendência é que nós venhamos nos aprofundar na sua presença e não ficar no raso, não ficar somente na superfície. Mas à medida que ele manda as águas da vida para a nossa vida, a tendência é que cada vez mais isso seja mais profundo, as experiências sejam cada vez de forma mais profunda em nossa vida, que nós venhamos ter intimidade com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nos demais versículos, nós vemos de que esse homem fala para Ezequiel, pergunta se ele tinha visto tudo isso, e então leva ele e faz que Ezequiel voltasse para a margem do rio.
E quando Ezequiel voltou, Ezequiel vê que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. E é dito que aquelas águas saíam para a região oriental e desciam ao deserto e entravam no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrar em estes rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é o Deus da vida, e aquilo que vem dele dá vida por onde quer que passe. Louvado seja o nome do Senhor. Nos demais versículos, nós vemos que as árvores, haverá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, à margem de um lado e de outro lado desse rio. E tudo isso porque as águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Louvado seja o nome do Senhor. Nos demais versículos, nós vemos como será feita a repartição da terra em herança à terra de Israel, e tudo isso para dar o cumprimento final, o pleno cumprimento da promessa que foi feita a Abraão, de que Deus daria a terra onde ele peregrinou à sua descendência, e que a sua descendência seria como as estrelas do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Ela seria tão numerosa como as estrelas do céu. É interessante, nós vemos aqui o cumprimento final de tudo que Deus sempre quis para o seu povo. Nesses versículos que falam sobre essas águas maravilhosas que saem do santuário, nós vemos a terra sendo restaurada para o seu estado, assim como era no Jardim do Éden, pois havia muitas árvores lá no Jardim do Éden e havia frutos maravilhosos, as folhas das árvores ali com características maravilhosas, e nós vemos essa condição aqui sendo restaurada nesse momento, como esses versículos nos retratam. E nos últimos versículos nós vemos essa repartição da terra para o povo de Israel, dando cumprimento assim pleno para a promessa que foi feita lá em Abraão, pois as dimensões aqui dessa repartição são maiores daquela que foi feita no livro de Números, lá no começo da palavra do Senhor, no começo da Bíblia, no livro de Números. Aqui nós vemos uma grande diferença em relação a essa repartição, nos mostrando que aqui será o cumprimento pleno dessa profecia que foi anunciada lá por Abraão no livro de Gênesis. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos meditar na palavra do Senhor, nas suas promessas, e cada vez mais nos aprofundar na sua presença, sabendo que tudo aquilo que sai do santuário sai para dar vida e vida com abundância. Guarde essa palavra no seu coração e tenha uma excelente quarta-feira na presença do Senhor Jesus. Amém.